estabelecimento empresarial. O que é o estabelecimento empresarial? O Código Civil, né, ele define como estabelecimento empresarial o conjunto de bens que o empresário se utiliza para o exercício da empresa. Então, é o empresário ou a sociedade empresária. O empresário ou a sociedade empresária, para desenvolver a sua atividade econômica, ou seja, exercer a empresa, ele vai reunir bens. Esses bens são chamados de estabelecimento empresarial. Imagine um dono de uma loja, né? Então, aquela loja é o seu estabelecimento empresarial. Ok? Todos os bens ali reunidos em conjunto. Então, são as mercadorias, né? São os bens corpóreos, é o nome que lhe dá a loja, é a marca de um produto que eventualmente ele criou, não é isso? É a organização desses bens, chamada de aviamento. Sim, aviamento é a organização racional desses bens. Aviamento é a capacidade que esses bens organizados têm, né, ou possuem de gerar lucro. Tudo isso vai compor o seu estabelecimento. Segundo o Código Civil, o empresário ele pode ter um ou mais estabelecimentos. O que é mais comum no Brasil, né? A gente tem pequenas empresas, é que o empresário seja um pequeno empresário e tenha um único estabelecimento. Mas não é assim necessário. Eu posso ter um empresário com mais de um estabelecimento, como são as grandes redes, né? De lojas, supermercados, por exemplo. Então, para o exercício daquela atividade, eles têm vários estabelecimentos. Então, uma vez definido o que é estabelecimento, o conjunto desses bens que o empresário tem de forma organizada para desenvolver a sua atividade, a lei passa a dizer que ele pode, se assim entender necessário, fazer negócios, né, sobre esse estabelecimento de forma unitária. Cuidado, né? Não significa dizer o que eu quero que você perceba, né? A lei dá ao estabelecimento um conjunto, né, um direito de todo. Um outro exemplo, para você querer entender o que eu estou querendo dizer. Quando alguém morre, a pessoa deixa seu patrimônio, é fato. Então deixa um carro, deixa uma casa. Só que a lei trata esse patrimônio também como um conjunto. A lei trata esse patrimônio como espólio. Então o espólio é o conjunto de todos os bens deixados pelo falecido. Isso vai ter diferença, porque o espólio ele, né, ele é de todo mundo e só vai ser divisível lá na partilha. Então, se você é herdeiro e o autor da sua herança deixou 3 casas, você tem 1/3 de cada casa. Né? Na verdade, você tem um pedaço de cada casa. Você não tem, ainda que você fosse 3 herdeiros e teoricamente, né, você poderia pensar que tem uma casa para cada um, isso não é verdade. Na verdade, você tem 1/3 de cada casa, porque o espólio ele é visto como um todo. Esse é o racional, esse é o raciocínio. Então, o estabelecimento ele é visto como um todo. O estabelecimento ele pode ser objeto de negócios. Então, pode ser feito uma alienação desse estabelecimento, que a gente chama de contrato de trespasse. Pode ser feito um arrendamento, um usufruto, né? Qualquer negócio que seja compatível com a sua natureza. Já vimos isso, vamos passar rapidamente. O único requisito, né, ou a exigência que é feita pela lei é que esse contrato que tenha como objeto o usufruto, o arrendamento, a alienação, ele só vai produzir efeitos perante terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária. Então você, né, que compra, né, ou que vende, que faz um contrato de usufruto ou de arrendamento, você precisa, né, pegar aquele contrato e levar a registro junto à inscrição que o empresário possui perante o registro público de empresas mercantis. Também já vimos isso, né? Toda vez que um empresário ou uma cidade empresária é criada, ela vai, né, vai se pegar o ato de constituição,
né, a declaração de empresário individual, contrato social ou estatuto da sociedade e vai levar a registro no órgão responsável, que é o Registro Público de Empresas Mercantis. Né? Na verdade, o nome do registro é Registro Público de Empresas Mercantis e o órgão é a Junta Comercial. Então, a Junta Comercial responsável pelo Registro Público de Empresas Mercantis vai ter todo o histórico, né? Todo o histórico de uma atividade empresarial, seja ela exercida pelo empresário individual ou seja ela exercida por uma sociedade. Desde a sua, né, do seu início, né, da sua inscrição, certo? A parte inicial que dá início à atividade, né? O empresário ele nasce com a inscrição dos seus atos constitutivos. Ele vai ganhar um número que se chama NIRE, né? Lembra? Já vimos isso. E aí todas as mudanças, né, importantes na vida daquela atividade empresarial deverão ser procedidas as competentes mudanças no registro. Então imagine uma sociedade, saiu ou entrou um sócio. Se for uma sociedade contratual, altera-se o contrato social e leva isso a registro. Se for uma mudança de objeto, então o objeto era um restaurante, comércio de alimentícios, e virou uma loja, né? E virou uma prestação de serviço. Muda-se o objeto, né? Faz-se uma alteração daquele ato constitutivo e leva-se a registro perante a junta comercial. Neste caso, a lei, né, diz que se fizer um contrato de arrendamento, usufruto, né, ou alienação, também precisa levar registro. E se eu não levar registro, qual o efeito? Né? A lei teve o cuidado, né, de dizer que os efeitos são apenas em relação aos terceiros, ou seja, entre quem comprou e quem vendeu, o registro não é necessário, né? O registro ele não é imprescindível. Se você comprou, né, e eu te vendi e a gente fez um contrato particular, esse contrato tem valor mesmo sem ser levado a registro. Né? Se esse contrato não for levado a registro, entre nós tem valor. Então, se você me disse que ia pagar em tantas vezes e não pagar, eu posso cobrar esse contrato, né? Executar, dependendo da hipótese, se for um contrato, né, um título executivo. Se eu disse que o imóvel estava o estabelecimento, perdão, estava em X situação e não estava, você pode, né, executar esse contrato, fazer as cobranças, perdas e danos, conforme o caso. Entre as pessoas que compraram e venderam, né, que exerceram esse contrato, não há exigência de registro. Entretanto, o registro se impõe, né, ou faz com que aquele negócio produza efeitos em relação a terceiros. Imagine, né, um fornecedor que vendia mercadorias para esse estabelecimento empresarial que foi alienado para você. Esse fornecedor ele só passa a saber que houve, né, a venda do estabelecimento e, portanto, né, o titular do estabelecimento agora é outro a partir desse registro desse contrato, pois o registro dá publicidade ao contrato, ok? Então, esse fornecedor que vendia mercadorias para essa loja que você adquiriu, formalmente ele vai ser, né, cientificado disso quando a gente registrar esse contrato, porque, né, o registro também é publicado, né, em diário oficial. Então, existe uma presunção legal que com o registro está disponível para qualquer pessoa, ou seja, qualquer pessoa pode ter ciência dessa transação e, portanto, tem que respeitar essa transação, tá? Isso aqui é muito importante, também cai bastante em prova. Que artigo que cai mais em prova ainda é o 1145, né? O 1145 se preocupa quando da realização dessa alienação do estabelecimento com os credores, né? Então, quando o empresário resolve alienar um estabelecimento empresarial, de certa maneira ele está dilapidando, né? Ele está reduzindo o seu patrimônio. E o estabelecimento ele compõe o patrimônio do empresário. Então, o empresário, né? Imagina o empresário pessoa física, ele tem lá uns patrimônios que ele se utiliza para desenvolver atividade, né? Ele tem um conjunto de bens, entre eles está o estabelecimento. Eu posso ter o meu patrimônio um estabelecimento mais um estabelecimento. Eu posso ter capital de giro, eu posso ter, né, dinheiro investido,
Eu posso ter outros bens, mas o estabelecimento é o bem mais importante, né? Principalmente para o pequeno empresário. E aí a lei pensa, né? Se ele vender estabelecimentos, será que ele não está, né, eventualmente cometendo alguma, né, fraude a credores? Será que ele não está se tornando insolvente e, consequentemente, não ficando com patrimônio suficiente para honrar com seus credores? É razoável, né? Eu estou cheio de dívidas, eu empresário, e aí vendo o meu principal bem, que é o estabelecimento, né, é razoável, e não pago os meus credores? Isso vai ter valor jurídico, né? Essas são as respostas, né, que são dadas no artigo 1145. Em resumo, o artigo 1045 diz assim: se eu sou empresário, não tenho dívidas, posso vender o estabelecimento? Posso, né? Ele sequer entra nesse mérito, né? Não tem essa previsão, pois desnecessário é, né? Então, se não há dívidas, não tem problema, posso vender, sem nenhuma restrição legal. Vendar tá ótimo, né? Corrija aí. Vender. Se eu sou empresário e a venda do meu estabelecimento não me torna insolvente, ou seja, né, o meu estabelecimento ele é uma parte do meu patrimônio apenas, eu fico com um patrimônio ainda muito maior do que as minhas dívidas. Então eu tenho um patrimônio de 1 milhão, porque eu tenho 10 estabelecimentos, por exemplo, vendi um de 100 mil, ok? E minhas dívidas é de 50 mil, a minha dívida é 200 mil. Me torna insolvente com essa venda? Não me torna insolvente, pois, né, o patrimônio restante ainda é suficiente para honrar as minhas dívidas. Então, se eu tenho dívidas, mas a venda, né, alienação, que é o termo que a lei usa, né, mas a alienação do estabelecimento não me torna insolvente, também posso vender, né, sem problema nenhum. Também a lei sequer traz restrição a essa venda, sequer traz previsão a essa venda. A lei começa a regulamentar, ou a lei começa a se preocupar, quando, né, eu tenho dívidas e a venda me torna insolvente. Ou seja, a alienação vai fazer com que eu não fique com patrimônio suficiente para honrar os meus credores, né, para pagar as minhas dívidas. Aí a lei fala assim, ó, para que você venda e essa venda tenha eficácia, né, ou seja, surta efeitos, né, ela vai depender do consentimento dos seus credores ou vai depender do pagamento destes, né? Então vamos por partes. Eu vendi, certo? Meu estabelecimento valia 500 mil. Meu patrimônio era de 600 mil, por quê? Porque eu só tinha 100 mil em caixa. E eu devia 400 mil. Se eu vender e não honrar os meus credores, o que me sobrou de patrimônio não vai ser suficiente. Portanto, vai me tornar insolvente. Num caso concreto, né, num concurso lá, né, numa prova de banca, o cara vai ter que dizer, né, que a venda tornou ele insolvente, ponto. Né? Não vai analisar os balanços contábeis, não vai analisar nada disso, a questão vai te formular isso para você enquadrar no caso ali do 1145. Na prática, né, num caso real, o não pagamento, né, a penhora na conta, né, a busca de patrimônio pelos meios existentes do processo, né, Bacenjude, Renajude, né, que são convênios que o tribunal tem para pesquisar recursos no nome do devedor, né, seja ativos financeiros, Bacenjude, ou seja veículos, Renajude, vão dar uma presunção que ele também não tem patrimônio. Aí você pode pedir para o juiz com base nas consultas realizadas, né? Ó, fizemos as consultas e vimos que ele não tem patrimônio, né? Quebrou-se o sigilo e mandou vir a declaração de imposto de renda da empresa do empresário. Não tem patrimônio declarado. Portanto, essa venda tornou ele insolvente, certo? Aí você prova isso no processo, por exemplo, dessa forma, para declarar ou requerer que o juiz declare, né,
a ineficácia dessa venda. Declarando a ineficácia dessa venda, é como se a venda não tivesse existido, portanto, o patrimônio continua sendo do vendedor e, portanto, pode ser objeto de penhora, né, para honrar aquela dívida, ok? Então, voltando, se essa venda torna, né, esse devedor insolvente, ele vai ter que pagar essa dívida. Então, se eu vender e pagar, problema nenhum, né? A venda é válida, ok? Aqui é importante destacar que o credor tem direito a receber, que o credor tem direito a não ver um patrimônio alienado sem ele receber. Agora, ele não tem direito de preferência, então ele não pode, né, por exemplo, não querer que venda para que ele fique com esse patrimônio, nada nesse sentido. A única coisa que a lei garante, né, é a vinculação ao patrimônio para que ele possa receber e não a sua preferência para que ele possa comprar. Então, se eu fico eficaz, se eu vender para um terceiro e pagar esse credor, a venda é válida, né? Ou seja, a venda é válida, porque a lei diz que se eu não pagar, esse credor que não recebeu pode requerer a declaração da ineficácia. Outra hipótese, mais teórica do que real, seria se eu, credor, para vender, requeresse a autorização dos meus, né, eu devedor, perdão, para vender, requeresse a autorização dos meus credores. Eu teria que mandar uma comunicação, né, uma carta lá, pedindo para ele um consentimento. Pode ser um e-mail, né, hoje em dia. Estou vendendo, você está de acordo, né? Se ele responder de acordo, essa venda tem valor, tem eficácia. Se ele ficar silente, seria uma concordância tácita. Se ele negar, eu não posso vender, e se eu vender, essa venda é ineficaz. Na prática, nenhum credor vai concordar com isso, a não ser que eu dê outra garantia para ele, né? Então, eu, empresário, pessoa física, pessoa jurídica, eu vou lá como pessoa, né, dou um aval, dou um título, outra garantia. Na prática, dificilmente ele vai fazer essa concordância, mais fácil ser de forma tácita. Mas a teoria é possível, né? A teoria está aí, para fins de OAB, você tem que saber. Avançando, tendo em vista que a gente já viu isso também, né? O próximo assunto que a lei vai regular é em relação à chamada cláusula de não restabelecimento, né? Ou cláusula de não concorrência. A lei vai se preocupar quando da alienação de um estabelecimento empresarial, né? O alienante ele pode fazer concorrência com aquele que adquiriu o estabelecimento empresarial, né? Ele pode fazer concorrência, né? Existe, né, durante o processo, né, de formação de um estabelecimento empresarial, né, a chamada clientela, né? Clientela é o conjunto de pessoas que mantém relações com o estabelecimento empresarial. Então, quando você vende um estabelecimento empresarial, imagina que você tem um restaurante. As pessoas vão lá todos os dias para almoçar, né? Já estão acostumados ali mais ou menos com o preço, estão acostumados mais ou menos com a qualidade. E quando você vende aquele estabelecimento, você vende isso também, né? Não só a mesa, não só a cadeira, não só, né, o freezer que está lá, mas você também passa a clientela, né, ou conjunto de pessoas que mantém vínculo com aquele estabelecimento, né? Isso é inerente à transação que você realizou. Então, quando você passa essa clientela para o novo dono do restaurante, não é razoável que você, né, possa depois concorrer, né, isso, com a pessoa que você vendeu, né? De certo modo, né, essa clientela, ela tem um valor econômico que foi transferido ali, né, com a alienação do estabelecimento. E a lei, então, se preocupa como que vai ficar, né, isso. A lei se preocupa, então, né, em não haver uma concorrência, né, entre esse alienante e esse adquirente do estabelecimento empresarial. Segundo o Código Civil, o adquirente do estabelecimento empresarial, ele não vai poder, né, ter em relação àquela compra, aquele estabelecimento adquirido, a concorrência de quem vendeu. Ou seja, né, o alienante não pode fazer concorrência ao adquirente no mínimo por 5 anos subsequentes à transferência, certo? Essa é a chamada cláusula de não
concorrência. Essa é a chamada cláusula, né, de não restabelecimento, no sentido de quem vendeu, alienou, não pode se restabelecer, ou seja, montar o mesmo negócio de forma a concorrer nos 5 anos posteriores com aquele que adquiriu o estabelecimento. É óbvio que é salvo, né, se houver previsão contratual de forma diversa. Se a gente combinou que eu ia vender para você e ia montar um ano depois e você autorizou, sem problema nenhum. A lei fala que quando a gente está tratando, né, de arrendamento mercantil ou usufruto, o prazo vai ser previsto no contrato. Normalmente porque os prazos de arrendamento e usufruto são maiores, né? São por 10 anos, 20 anos, usufruto até a morte. E aí, nesse caso, né, o prazo é aquele previsto no contrato. Ok? Também já tínhamos visto isso. Eu acabei esquecendo aqui, pulando, 1146, que é importante também revisar, também que é bastante em prova. O 1146 regula quando há essa alienação, né, desse estabelecimento, a quem compete o pagamento das dívidas, né, que aquele estabelecimento tinha. Então imagine que A vendeu o estabelecimento para B e aquele estabelecimento tinha dívidas. Quem tem que pagar as dívidas? A ou B, né? Ou ambos? A lei diz que ambos. A lei diz que ambos respondem pelo pagamento das dívidas. Então, se A vendeu o estabelecimento para B, tanto A quanto B tem que pagar as dívidas desse estabelecimento. A lei diz que o adquirente, B, né, responde pelo pagamento das dívidas anteriores à transferência. Ou seja, quando o B compra o estabelecimento, ele deve fazer uma verificação, ele deve fazer uma pesquisa, ele deve, né, olhar se tem dívidas. Né? Por quê? Porque todas as dívidas por ele, né, ou melhor dizendo, todas as dívidas do estabelecimento serão por eles assumidas. Ah, professor, mas eles não podem combinar entre si e que se houver dívidas, né, o A vai pagar? Pode, né? Só que essa obrigação é entre eles, né? Entre terceiros, entre os fornecedores, entre os credores, a lei manda, né? A lei define. Então, se não houver o pagamento, o B pode, né, ele vai ser chamado a pagar e depois ele vai aproveitar aquele contrato que ele tinha com A e exigir de A o seu reembolso, certo? Ele vai exigir de A que pague aquela dívida em razão do contrato. Mas em relação a terceiros, né, o contrato não pode mudar o que está previsto na lei. Em relação, né, a terceiros, o B responde. Ele responde por todas as dívidas, desde que devidamente contabilizadas. Então, ele vai pegar lá, né, os livros contábeis, ele vai pegar as notas fiscais, as faturas emitidas em nome daquele estabelecimento e vai avaliar se vale a pena ou não ele adquirir o estabelecimento empresarial. Então, isso é muito importante, toma muito cuidado, né, porque as pessoas, quando compram um estabelecimento, principalmente pequenos estabelecimentos, pequenos empresários, não têm essa verificação eficaz e depois são surpreendidos com uma dívida, né? E aí não tem jeito, tem que pagar. Depois, eventualmente, se for o caso, cobrar de A, mas vai ter que pagar. Por quê? Porque responde pelo pagamento de todas as dívidas, ok? E, apesar do A ter alienado o estabelecimento, ele também não fica livre, né? Tem que pensar que o C lá, né, o fornecedor C, quando vendeu o estabelecimento, acreditava que vendeu para o A. Então, quando o A vende para o B, o C foi surpreendido com isso. Talvez, se o C soubesse que o estabelecimento fosse de B, ele sequer teria vendido. Por essa razão, né, por essas razões, a lei mantém o A como corresponsável pelo pagamento. Ou seja, mantém o A como um devedor também do pagamento. Quando tem dois devedores, né, existe uma responsabilidade conjunta. A responsabilidade conjunta, ela vai ser solidária ou ela vai ser subsidiária. No caso em questão, a lei diz que a responsabilidade ela é solidária, né? Então, você já estudou isso lá em Direito Civil. A solidariedade, né, significa dizer que tanto A quanto B respondem pelo pagamento de toda a dívida de forma total, integral, né? O credor pode cobrar de A, o credor pode cobrar de B, pode cobrar de ambos a seu critério. Diferente seria se a responsabilidade fosse subsidiária, em que o credor teria que cobrar primeiro de um e só se não achasse bens, né, poderia cobrar do segundo.
É o que acontece, por exemplo, na fiança. Segundo o Código Civil, a fiança, salvo previsão expressa em contrário, é uma responsabilidade subsidiária. Então, quando, né, um contrato de fiança é celebrado, né, lá numa locação, por exemplo, o locador do imóvel vai ter que cobrar primeiro o locatário e, não achando bens, ele vai poder cobrar do fiador, né? Inclusive, a lei permite, nesse caso, né, que o fiador indique bens do locatário para responder por essa dívida antes de executar os seus. É o chamado benefício de ordem. Essa é a regra geral na fiança. Posso estipular de forma diferente? Posso, né? Até te falei isso. Um bom contrato de aluguel com fiança estipula a responsabilidade do fiador de forma solidária. Por quê? Porque a forma solidária é mais forte, vamos dizer assim, né? É melhor para o credor do que a responsabilidade subsidiária. Aqui a responsabilidade é solidária, certo? Os credores ou o credor do estabelecimento empresarial pode cobrar tanto do adquirente e quanto do alienante. O alienante é chamado de devedor primitivo, né? Ok? Só tem um detalhe, né? Esse lapso temporal, ou melhor dizendo, essa responsabilidade do devedor primitivo, do alienante, ela é temporária. Não dá para você ver vendido um negócio hoje e daqui a 10 anos você ser responsabilizado, daqui a 5 anos você ser responsabilizado. A lei estipula que o prazo pelas dívidas do estabelecimento é de apenas um ano. E a lei cria uma forma de contagem desse humano. Porque imagine que o A vendeu o estabelecimento para o B hoje, né? Fez lá o registro da compra e venda, não é isso? A verbação do contrato de trespasse perante a junta comercial nessa data. A partir dessa data, né, vai correr ou começar a correr um prazo para que o credor cobre de A? Depende, não necessariamente. Ou só começa a correr o prazo para aquele credor que a dívida já estava vencida. Se a dívida já está vencida, se eu tomei ciência que foi vendido, então eu credor, né, o C lá, tem que correr para cobrar do A, porque o prazo está correndo, porque a dívida já venceu. Inclusive, ele já poderia até começar a cobrar do devedor do estabelecimento. Mas como houve a venda, né, surge aí uma segunda figura e, portanto, começa a correr o prazo, né, para cobrar, certo? A dívida já é vencida, portanto, o credor já pode começar a cobrar, e aí ele sabe que o devedor primitivo, né, vendeu o estabelecimento, então começa a correr esse prazo de um ano em razão dessa ciência que presumidamente acontece quando há a publicação do registro de compra e venda. Mas imagine uma segunda hipótese, que um outro credor, né, o F, ele tenha dívidas a receber desse estabelecimento empresarial, ele tem ciência dessa venda, mas ele pode cobrar, né, do devedor primitivo? Ele pode cobrar do alienante? Ainda não. Por quê? Porque nesse segundo caso, as dívidas ainda não venceram. Vão vencer daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, daqui a 2 meses, 90 dias, 10 dias, não importa. Se as dívidas não venceram, por mais que ele tenha ciência, né, não há que se falar em cobrança, tendo em vista que tem que aguardar o vencimento, né? Obviamente, uma dívida só pode ser cobrada quando ela está vencida, né? É um dos requisitos. Então, nesse caso, não dá para contar essa data. Então, a lei diz que a contagem vai ser do vencimento da dívida, ok? Então, a lei só toma esse cuidado de separar o vencimento em razão das dívidas vencidas ou não vencidas. Tá? Esses artigos são muito importantes, que é bastante em prova, por isso que eu estou falando bastante deles aqui, estou repetindo, né, inclusive, esses artigos. Ok? Até aqui alguma dúvida? Que mais? Vamos seguir. Aqui, vou colocar uma questão para você. Eu não sei se eu já coloquei essa questão. Se eu já coloquei, você me avise. E aí a gente pula. Faz aí. Te dá
Já coloquei essa questão na aula passada? 2 minutos. Se eu já coloquei, você me fala, a gente não perde tempo. Já? Ah, então tá fácil, né? Fala aí então, Juan, qual é a resposta certa? Acho que é B. E aí, alguém mais? Acho que é B? B? Vamos responder rapidinho então. O empresário José de Freitas alienou seu estabelecimento empresarial a outro empresário mediante os termos de um contrato escrito averbado à margem da sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, publicado na imprensa oficial, mas não lhe restaram bens suficientes para solver o seu passivo. É justamente lá o que está previsto no artigo 1145, né? Pode o empresário que não tem bens suficientes para solver o seu passivo alienar? Pode, desde que, né, ele pague as dívidas ou consiga autorização expressa ou tácita dos credores, não é isso? Em relação à alienação do estabelecimento empresarial, sua eficácia depende da quitação prévia de créditos trabalhistas e fiscais? Não, a lei não faz essa exigência apenas da quitação dos créditos trabalhistas e fiscais, ela fala de todos os credores, de qualquer natureza. Então a já está errada por aí, não vou nem ler o resto. B, do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da notificação. Acho que é a B, né? Vamos só confirmar o resto. Da quitação ou anuência prévia, né? Primeiro que o pagamento não é prévio, né? Se eu tenho, né? Se eu vendo para depois, e se eu, né? Olha o racional, eu vendi, fui lá e paguei, tem valor, então não pode ser prévio, certo? Não há, no pagamento não é prévio, é pagamento do pagamento dos credores. Esse prévio está errado. E também, para complementar o erro, né? Fala aqui também de credores com garantia real, né? Para quem não sabe ou não se lembra, credores com garantia real são aqueles credores que possuem um direito real de garantia, né? Já estudou os direitos reais de garantia lá no Direito Civil? Estudou o usufruto, penhor, anticrese, né? São direitos sobre as coisas, né? Que você dá para terceiros. Então você pega um empréstimo e aí você dá o bem em garantia, você faz uma hipoteca, né? Você desmembra a propriedade do bem e quer usar e dá para alguém o uso do bem, né? A parte de usar e gozar, você institui um usufruto, ok? São direitos reais de garantia, né? Credores que têm um direito sobre a coisa. Lá o Código Civil estabelece quais são esses possíveis direitos reais de garantia. Nada disso, né? Essa aqui é aquela absurda. Do consentimento expresso de todos os credores, até aqui estava tudo bem, errou no final, né? Quirografários, também a lei não especifica que é só dos credores quirografários. Para quem ainda não estudou, a lei de falência e recuperação de empresas classifica os credores para receberem durante um processo de falência, né? Ou recuperação judicial. Então, quando uma empresa entra em recuperação judicial ou entra em falência, né, os pagamentos são feitos a partir de uma ordem legal.
né, de uma classificação legal, né, uma ordem e classificação legal. A lei diz que primeiro eu pago os credores, né, trabalhistas, depois eu pago os tributários, depois eu pago os privilegiados, ok? E aí os privilégios são credores com direitos reais, credores com privilégios gerais, perdão, especiais e gerais. E depois eu pago os que não têm privilégio nenhum. Quirografário significa em latim sem privilégio, tá? Então é o último da ordem de credores privilegiados, né? Ou melhor, sem privilegiados. Não é o último ainda, porque tem os sub, né, rogatários no final. Mas você vai estudar isso em direito, né, falimentar, em empresa 4, ok? Também, né, só para te confundir, não tem nada a ver com o assunto, o quirografário não se aplica aqui, tá? Então, muito bem aí, Juan, parabéns. Letra B de bola. Veja como é que isso é importante, veja como é que isso cai em prova, né, em concurso. Para a gente finalizar, né, a gente falou sobre o efeito, né, da transferência do estabelecimento em relação aos contratos, né? Então, a lei diz que o adquirente do estabelecimento se subroga, né, nos contratos de exploração celebrados pelo estabelecimento empresarial. Então, imagine que você comprou uma empresa lá, uma atividade empresarial, né, um estabelecimento que tinha contratos de fornecimentos com uma empresa lá, né, grande. Então, você comprou uma lanchonete, um restaurante que fornecia quentinhas para Casa da Moeda, sei lá, né? E aí, trocou, né, o empresário, né, o que acontece com o contrato? O contrato permanece em vigor, né? Ou seja, a lei fala que o adquirente se subroga, se coloca no lugar do anterior, salvo se tiver caráter de natureza pessoal, né? Então imagine que você comprou uma produtora e a dona da produtora é uma artista e que tinha contrato essa produtora de show com esse artista. Obviamente são contratos de natureza pessoal e o fato de você ter comprado a produtora, né, não é impossível você cumprir esse contrato, portanto, porque tem caráter pessoal e não tem como você se subrogar, tá? É óbvio que pode haver, né, a rescisão por causa de justa causa. Nesse caso, né, o alienante vai ser responsabilizado e esse terceiro vai poder rescindir esse contrato, tá? Então, o prejuízo que você causou, né, pode haver, né, finalzinho aqui, podendo terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência ou por justa causa. Então, contratou com uma empresa e a empresa resolve rescindir esse contrato porque houve uma justa causa. Você não vai conseguir fornecer mais, né? Houve um erro e aí essa pessoa vai responder por isso, tá? Isso aqui é bem tranquilo, eu nunca vi cair nem em prova de OAB, mas é bom a gente comentar. Vai que cai, né? Não sei se eu já contei para vocês, né? Eu fiz segunda fase em trabalhista, já contei essa história? Na época eu não era tão fã de empresarial, comecei a estudar mais depois. E aí, primeira fase eu não fiz cursinho, segunda fase eu fiz cursinho, porque a primeira fase eu estudei em casa, na segunda fase eu não fiz estágio, né? Então não tinha muita experiência em elaborar peças. Fiquei muito preocupado com isso, né? Da dificuldade prática, que como muito igual vocês devem imaginar. E aí o que eu fiz? Fiz um preparatório no centro, com uma professora que é excelente. Professora excelente, né? Tanto que eu tirei 9,7, se eu não me engano, 8, não sei, na segunda fase. Ela só cometeu um pequeno equívoco. Ela falou que a peça que caiu não ia cair. Na minha primeira reclamação trabalhista que caiu uma ação civil, né? É possível cair uma ação civil no processo de trabalho? É. Então aquela história, vou fazer trabalhista porque tem tantas poucas peças, né? Vou fazer X matéria porque tem tantas peças. Mas você não pode esquecer que tem peças que se aplicam ao processo do trabalho. No meu caso, né, caiu uma ação de consignação em pagamento, que é uma peça civil no processo do trabalho. Então, uma empresa mandou o funcionário embora, o funcionário tinha sumido, e ela precisava consignar o valor, né, devido em juízo para que ela se livrasse da obrigação e não pagasse o que a multa prevê. Tá? E aí foi foda, porque eu lembro até hoje, assim, muito claro, que ela falou assim, isso aqui não vai cair, nunca caiu. Todas as peças, né, eram feitas no quadro. Então ela lia o enunciado, né, mais ou menos igual acho que o professor aí de prática vai fazer.
e fazia, vamos fazer, tá? A quem é dirigida a peça, né? Qual é o juízo? Aí, o juízo, né? Hoje, o juízo, antigamente era o excelentíssimo juiz da vara tal, da cidade tal, cabeçalho, fato, fundamento, pedido, fazia tudo. Quando chegou nessa hipótese, consignação em pagamento, ela nem fez no quadro. Ela falou assim, consignação é simples, é uma empresa que quer, né, alguém quer livrar-se de uma obrigação, no caso do processo de trabalho, uma empresa, entra contra o empregado, depositando o dinheiro e consignando. Não, então vai mudar, em vez de ser o reclamante, vai ser a empresa. O fundamento não está na CLT, o fundamento está lá no Código Civil, 300 e alguma coisa, que fala da consignação, não sei se você vai se lembrar, né? Consignação, acho que é 380, 360, não lembro. Consignação em pagamento, 334. Está no Código Civil, então, com base no Código Civil, né, aí tem um artigo da CLT que permite, né, você utilizar o Código Civil. Então, 334 Código Civil combinado com 885, se não me engano, da CLT, que permite isso. E tu vai fazer o pedido, consignar e tal, falou em 5 minutos, igual eu tô falando para você aqui. A minha sorte é que a professora de núcleo de prática jurídica tinha dado essa peça. E eu tinha feito, né, núcleo. Então eu estava afiado. E resumindo, né, cuidado com que os professores, eles são bons, mas eles também se equivocam, né? Falar com você que não vai cair, pode ser que caia, né? É óbvio que os assuntos mais abordados são melhores, inclusive para a gente treinar, né? Claro que o professor tem essa, né, vantagem, acho que isso é uma forma de estudo, você escolher aqueles assuntos que são mais repetidos. Mas isso não significa que um assunto novo não possa cair. Veja o meu exemplo aí da segunda fase, né, da OAB, caiu uma ação que nunca tinha caído, que é a ação de consignação em pagamento. A princípio, 1148 nunca vi cair, né? Então, é isso que eu quero dizer. Pode ser que venha a cair? Pode. Não é provável, mas pode. Certo? E por fim, para a gente finalizar essa revisão e entrar num assunto novo, eu tenho lá o 1149 que fala da cessão dos créditos trabalhistas, né? 1149. A cessão de créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, né? Ou seja, eu transfiro o estabelecimento e os créditos, né? Eu estava falando da dívida, né? Das obrigações, dos contratos e os créditos. O estabelecimento tem créditos a receber, né? E esses créditos também, né, são transferidos? Sim, né? A cessão dos créditos referente ao estabelecimento produz os efeitos em relação aos respectivos devedores, ou seja, os devedores vão ter que pagar para o novo proprietário. Nesse caso, a lei traz a possibilidade de haver um engano, né, um pagamento para o antigo proprietário de boa-fé. Né? Se isso for pago, isso libera esse devedor da obrigação. É uma exceção. Regra geral, você já aprendeu, né? Quem pagou errado paga duas vezes. Se você deve para alguém, né, e pagou para outra pessoa, não, se você não se livrou da obrigação, você tem que pagar de novo. Né? É óbvio que se eu devo para A e pago para B, né, o B se enriqueceu indevidamente, né, houve um enriquecimento sem causa. E se o B não me devolveu o dinheiro, eu até posso entrar com uma ação contra o B, dizendo, né, paguei errado, né, ninguém pode se enriquecer, o Código Civil prevê o enriquecimento sem causa. Eu posso exigir do B que me devolva o meu dinheiro, né, porque eu paguei errado, certo? Vou ter que entrar com uma ação contra ele, se ele não fizer voluntariamente, para devolver esse dinheiro, tendo em vista que houve um equívoco, na minha parte, um erro, e ninguém pode se enriquecer de forma indevida. Ação de enriquecimento sem causa ou de não locupletamento, né? Ilocupletamento indevido, ok? É possível que eu faça isso, mas a minha obrigação com A permanece. Eu paguei errado, para mim livrar-se da obrigação com relação a A, eu tenho que pagar o A, né? Ou seja, quem paga errado paga duas vezes, certo? Essa é a regra no direito civil. Agora, excepcionalmente, né, em razão dessa transferência de estabelecimento, pode ser que um devedor de boa fé, né, por engano, sem saber, né, sem ter verificado que houve essa transferência, vá lá e pague errado, pague para o antigo credor. Se ele pagar, ele se livra da obrigação. Obviamente, se ele pagar, né,
essa pessoa vai ter que repassar o dinheiro para o novo credor sob pena de enriquecimento sem causa, tá? Então é uma exceção aí em relação à liberação do devedor que paga errado. Regra geral, o devedor paga errado para pagar de novo, né? Aqui é uma exceção em razão justamente dessa alienação. Tudo isso a gente já tinha visto, né? Foi uma revisão zona aí que a gente fez para entrar num outro assunto e finalizar as questões aí relativas ao estabelecimento empresarial. Próximo assunto, a gente vai se preocupar, né, ou a gente vai estudar a garantia de inerência ao ponto. Tá servido aí? Tá um suquinho de laranja? O que é o ponto empresarial, né? O ponto, antigamente chamado de ponto comercial, ou fundo de comércio. O estabelecimento empresarial ele vai ser desenvolvido em um local, né? Imagina que você esteja dono de uma loja aí na Felipe Cardoso. Então aquela loja está fixada em um local, né? O ponto sim é um local. Cuidado, né? A gente já viu isso e eu já te falei que empresa não é igual a local. Empresa, né, é igual a atividade empresarial. Quando eu estou me referindo a local, eu estou me referindo a ponto. Ponto empresarial, ponto comercial, antigamente, né? O ponto, ele está dentro do estabelecimento, ele compreende o estabelecimento. Quando eu tenho estabelecimento, eu tenho o ponto, eu tenho a clientela, eu tenho os bens corpóreos e incorpóreos, né? Então, tudo isso vai compreender o meu estabelecimento empresarial. Então, eu posso dizer, né, que o ponto empresarial é a localização física do estabelecimento. E é muito importante para o direito empresarial, né? O ponto tem valor econômico. Então, uma loja na rua principal vale muito mais que uma loja na rua secundária, na rua de trás. Por mais que estejam os mesmos bens, né? Mas a localização muda tudo, né? Uma locação de grande, depende da atividade, uma locação de grande fluxo de pessoas, perto de um metrô, de um trem, de um ponto final de ônibus. Então, o ponto ele é muito importante para o estabelecimento empresarial. O ponto ele é valorizado, né? Por quê? Por causa do deslocamento dos clientes até lá. Então, um local que tenha um fácil deslocamento vai ter muito mais valor do que um local que tem um difícil deslocamento, tá? Então, anote aí, a valorização é muito importante do estabelecimento em razão do seu ponto. Anotando aqui. Certo? Agora, vamos pensar aqui. É sempre que o ponto, né, existe ou está localizado ou é compreendido num imóvel de propriedade do empresário, né? Ou seja, muitas vezes o ponto não se confunde com a propriedade do imóvel. Eu posso ter um ponto em um imóvel alugado, eu posso ter um ponto no imóvel próprio. Se o ponto, né, for no imóvel próprio, aí é fácil, é tranquilo, né? Porque o dono do prédio, do imóvel, é o mesmo dono do estabelecimento e que também do ponto. O problema surge, né? O problema, entre aspas, né? A situação vai ser diferente quando o ponto está localizado em um imóvel alugado, né? Então, o direito se preocupa, né, com o fato do empresário ficar em um local por vários anos, desenvolver naquele local um ponto, não é isso? Um local que as pessoas, né, valorizado, porque as pessoas vão lá buscar fazer suas compras, e e aí, né? Vai ficar por isso mesmo, né? E aí eu tô lá, produzo um ponto, desenvolvo uma clientela, e aí o dono do imóvel pede o imóvel. Isso é possível? Não é possível? A lei se preocupa com isso? Não se preocupa com isso? Essa é a discussão, né? O valor adquirido no ponto, né, em razão, né, do tempo, é o chamado também fundo de comércio, né? Ou seja,
o empresário ele desenvolve, né, uma atividade durante determinado período, naquele ponto, isso tem um valor chamado fundo de comércio. Então já viu? Vou comprar um restaurante, né? O restaurante vale, sei lá, 100 mil reais. O imóvel é alugado, o cara paga aluguel, né? O ponto ele é desenvolvido no imóvel alugado. E se você for comprar a mesa, a cadeira, o freezer, né? Vale 100 mil, com 10 mil, com 20 mil, você compraria aquelas coisas. Mas por que, que você está pagando a mais? Né? Por que você está pagando 100 mil? Você está pagando pelo fundo de comércio. Você está pagando pelo desenvolvimento daquele local, né, como um ponto, certo? Quando o cara está trabalhando ali de 5, 10, 20 anos, ele transformou aquele local em um ponto empresarial. Ele desenvolveu a atividade ali. As pessoas sabem que naquela esquina, que naquela rua, que naquele endereço tem um restaurante, podem ir lá almoçar. Sabem que ali tem uma loja XYZ, né? Dependendo da atividade, o ponto é mais importante ou é menos importante. Mas o ponto ele existe, né? E ele acontece, né? E ele é desenvolvido, né? E o valor desse ponto é chamado de fundo de comércio, tá? Eu posso vender esse fundo de comércio, isso tem um valor, é muito comum, né? Uma loja que está há X anos no local, né, é conhecida por aquele desenvolvimento e tem pessoas que vão lá. Eu te pergunto, onde é que tem aqui um restaurante em Santa Cruz? Você vai me dizer. Né, onde é que tem aqui uma loja de roupas, sei lá, né, masculina? Você vai me dizer. Onde é que tem aqui uma lavanderia? Você vai me dizer. Então, o fato de você saber, né, significa dizer que o empresário desenvolveu isso, né, ficou conhecido. Isso tem valor, isso é chamado de fundo de comércio. Para proteger o fundo de comércio, né, para proteger, né, a atividade desenvolvida pelo empresário durante o tempo, né, a lei vai regulamentar esse ponto, né, criado pelo empresário. Existe uma lei de locações, que é a chamada Lei 8245, né, de 91. Essa lei ela vai se preocupar, né, no seu artigo 51, com esse ponto desse empresário, que obviamente que o empresário que alugou, se tem propriedade não tem problema nenhum. Então vamos lá, abre aí o seu Código Civil na Lei 8245 de 91. O que cuida a Lei 8245 de 91? Não sei se você já viu isso em Direito Civil, né? Mas vamos fazer aqui um panorama. A Lei 8245 de 91 regulamenta, né, a locação de imóveis urbanos. Então, todos os imóveis urbanos são regulados por essa lei. O que não está regulado por essa lei? Os imóveis, né, rurais, né, não estão regulados por essa lei. Né, artigo 2º, primeiro, perdão, da lei. Né? A locação de imóvel urbano regula pelo disposto nessa lei. Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais as locações de imóveis de propriedade da União, dos estados, do município, autarquias, né? As vagas autônomas de garagem, espaços de estacionamento de veículo, né? Os espaços destinados à publicidade, a partes hotéis, hotéis residências, assim considerado, arrendamento mercantil. Ou seja, fora essas exceções aqui, toda vez que há uma alocação de um imóvel, né, urbano, eu regulo por essa lei. A lei divide, né, os imóveis urbanos em 3 tipos, né, ou em 3 tipos de locações. Locações residenciais, locações de temporada e locações comerciais, né, atualmente chamados de empresariais ou não residenciais. Todas as regras, né, para esses tipos de locação estão previstas aqui no código, né? Aí, sei lá, né, vamos dar alguns exemplos, né? Obrigações do locador, obrigações do locatário, né? Ali começa assim, disposições gerais. Ou seja,
tanto o locador de um imóvel residencial, tanto o locador de um imóvel, né, de temporada, tanto o locador de imóvel empresarial, né? Ele tem que, o locador, né, quem aluga, ele tem que entregar o imóvel em condições de uso, obrigações, está lá na lei, né? Você entrega o imóvel em condições de uso, é sua obrigação. Permitir o acesso ao imóvel, né? São regras lá gerais para todo e qualquer locador, ok? Que mais, né? O locatário tem que pagar o preço, né? Vamos aqui, ó, 22. Deveres do locador, deveres do locatário. Claro que não é uma aula sobre isso, estou só trazendo para o nosso assunto que nos interessa, né? Deveres do locador: entregar o imóvel alugado em estado e serviço de uso, já falei. Garantir durante o tempo da locação o uso pacífico do imóvel, manter a locação de forma ao destino do imóvel, responder pelos vícios, né, anteriores à locação. Então você alugou, tinha um vazamento no telhado, você responde por isso, porque o vazamento já existia, né? Fornecer ao locatário, caso ele solicite descrição minuciada do estado do imóvel, fornecer recibo, né, de pagamento, entre outras coisas, tá bom? Obrigações do locatário, né? A mais importante, pagar pontualmente o aluguel, né? Pagar as despesas, né? De água, esgoto, telefone, conservar o imóvel, servir para o uso que se destina, entre outras coisas, né? Então tá lá obrigações, né, do locatário. Isso é para todo qualquer locatário, independente do tipo de imóvel, ok? Direito de preferência. Então, por exemplo, o locatário, né, de um imóvel tem o direito de preferência na venda do imóvel. Então, se você é locatário de um imóvel e o locador resolve vender, ele tem que oferecer primeiro para você, né, nas mesmas condições, antes de vender para um terceiro. Você pode, se quiser, exercer esse direito e, portanto, comprar esse imóvel. Está tudo aí, né, nessa lei, né? Fala sobre benfeitorias, né? Então, se você reformou um imóvel, né? Fez lá uma reforma no telhado, e aí, né? Quem responde pelo pagamento desse imóvel, né? Então, ele tem que te indenizar, né? As benfeitorias, está lá também, lá no Código Civil, na Lei de Locações, artigo 35 e 36. Salvo expressa disposição em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizadas e permitem o exercício do direito de retenção. Então, você estava lá, o telhado quebrou em razão de uma chuva de granizo, você foi lá e arrumou. Benfeitoria necessária. Depois ele tem que te indenizar, tem que pagar para você aquela benfeitoria, não é isso? Independente de autorização. E se ele não receber, você pode reter o imóvel até que receba, né? Benfeitoria necessária, né? Então você fez uma coisa que era melhor para o uso, né? Então você fez uma escada que era necessária, né? O direito civil você estuda melhor isso. E aí você precisa de autorização, senão você não tem direito de indenização. E voluntária, né? Fez uma piscina lá, né? Uma coisa desnecessária, né? Entre aspas, né? Gente que pode entender que sim. Brincadeira, né? Uma piscina, né? Um jardim, uma coisa para melhorar a beleza do imóvel. Neste caso, né, 36, as benfeitorias voluntárias não serão indenizáveis, podendo levantadas pelo locatário, fim da locação, desde que a retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel, né? Então são várias regras lá que tem de locação. Garantia, né? Aqui que fala que é possível, né, o locador exigir a caução, a fiança, o seguro, né, de locação, né? É mais comum fiança e é mais comum caução, né? Que são os 3 meses de depósito aí que você conhece. Essas regras se aplicam a todo e qualquer imóvel. Quando chega no imóvel, né, específico, né, da locação residencial, vai ter regras específicas para a locação residencial. Então, por exemplo, você sabe que a locação residencial, o aluguel, né, o contrato tem que ser ajustado em 30 meses, não é isso? Ou prazo superior, perdão, 36 meses, né? Na locação residencial, nas locações ajustadas por escrito por prazo igual ou superior a 36 meses, a resolução do contrato acontecerá fim do prazo, independente da notificação prévia. Isso veio para proteger o locatário na época de inflação. Como é que era antigamente? Você ia alugar um imóvel por R$1.000, só que as coisas subiam demais de preço, não era isso?
Então tu ia no mercado esse mês, o arroz que estava R$ 5, aí você ia no mês que vem, às vezes não, às vezes no dia seguinte, né? O arroz já estava 5,10, no outro dia já estava 5,20, no outro dia já estava 5,30, e depois de um ano, né, até menos, o negócio já estava R$ 6, R$ 7. O que acontecia com o preço daquela locação, né, que você alugou por R$ 1.000 depois de um ano, de 6 meses, de um ano e meio? Estava desvalorizado, porque tudo subia muito. Né? Isso era o problema da inflação que a gente via no Brasil. E aí, o que o dono do imóvel queria fazer? Ele não queria fazer aluguéis por prazo grande, né? Ele queria fazer por 6 meses, queria fazer por um ano no máximo. Por quê? Justamente para tentar evitar uma defasão, né? Uma defasagem no valor do aluguel. Porque se ele alugasse para você por 1.000, se daqui a um ano ele falasse que queria subir por 1.500, você não ia aceitar, provavelmente, né? Ou não ia ter dinheiro para pagar. E aí ele queria ter o imóvel livre para poder alugar para outra pessoa pelo preço que ele quisesse, ou o preço de mercado maior. Isso é péssimo, né, para o locatário. Que imagina você mudar de 6 em 6 meses, de ano em ano, porque o preço está aumentando. É muito ruim isso, tem um custo, uma mudança. Aí para proteger, né, o locatário, a lei, né, diz que para que o locador, né, possa devolver esse imóvel imediatamente, ele tem que fazer por mais de 36 meses. Né? É um requisito. Isso foi bom para o locatário e ruim para o locador. Tem gente que discorda, tá? Tem gente que acha que se eu favorecer demais o locatário em prejuízo do locador, o que as pessoas vão fazer? Não vão alugar mais imóveis. A pessoa vai deixar o imóvel fechado, mas não vai alugar por quê? Porque é muito ruim para ela, pode ter problemas. Tá? Só uma discussão aqui, né, política, né, jurídica, certo? A política do Estado em relação às locações podem favorecer ou inibir a locação. Então, se eu tenho muita dificuldade de retirar uma pessoa que está no imóvel sem pagar o aluguel, qual é a tendência? A tendência é que os donos dos imóveis não aluguem ou escolham muito bem para alugar, né? Exijam muito, exijam um fiador, fiador com 2 imóveis. Por quê? Porque sabe que se tiver um problema, depois vai ter dificuldade de alugar. Se eu facilito a retirada, né, na locação, então a exigência para a locação é menor. Então também existe os dois lados, né? Às vezes você acha que você está protegendo uma parte, né, o locatário, por exemplo, dando muito direito para ele, e aí, na verdade, você está prejudicando porque você pode não estar permitindo que haja um ambiente. Mais ou menos o que acontece na discussão trabalhista. Eu estou aqui para dizer que está certo ou errado, não, você tem que tirar suas conclusões, né? Tem gente que defende isso no direito trabalhista. Se eu vou equiparar a empregada doméstica a um empregado normal, né, vou exigir que ela tenha carteira assinada, vou exigir que ela tenha hora extra, vou exigir tudo, o que vai acontecer? As pessoas vão deixar, né, isso é uma tese, tá? Você pode não concordar. As pessoas vão deixar de ter empregadas domésticas e vão ter diaristas. Por quê? Porque o custo fica muito alto. Então, às vezes, eu queria proteger a empregada doméstica, eu protegi demais, ela ficou sem emprego, e aí, consequentemente, né, ou ela perdeu, ela melhor ter a carteira assinada e não ter fundo de garantia, por exemplo, né, do que não ter nada e se tornar uma diarista e não ter benefício nenhum. Essa é a tese, quem defende, né, que regular demais é ruim, né, e na verdade o mercado deveria regular em razão da necessidade. De fato, foi o que aconteceu com as empregadas domésticas. Né? Antigamente, a empregada doméstica não tinha os mesmos direitos do empregado, né, urbano, ou seja, a empregada doméstica não tinha fundo de garantia, por exemplo, só tinha se o empregador quisesse pagar ou não, não tinha direito à hora extra, e aí você tinha mais empregadas domésticas, né, que trabalhavam para a casa das pessoas. Com a equiparação dos direitos, né, da empregada doméstica aos empregados normais, ou seja, necessidade de pagamento de fundo de garantia obrigatoriamente, hora extras, entre outras coisas, muita gente fez, dispensou as suas empregadas domésticas e contratou apenas as diaristas, tá? É uma crítica. Você pode até não concordar, professor, mas é uma precarização do trabalho, né? É uma precarização do trabalho, como acontece com o Uber, por exemplo. Mas e aí, né? Se a gente exigir que a Uber, a empresa Uber, contrate todos os seus motoristas como CLTistas, né, empregados, tenha direito a 13º, férias, não sei o quê, a empresa Uber vai existir? O negócio dela vai funcionar? Ela vai ter viabilidade? Ela vai querer estar no Brasil? Não sei. Né? Acredito que não. É muito difícil, né, achar esse meio termo, né, achar o que é bom para todo mundo. Não é fácil, ninguém tem respostas fáceis para, né, respostas difíceis. Tá bom?
Isso é só um paralelo para você. A mesma coisa quando a gente vai para a locação não residencial. Antes de falar da locação não residencial comercial, vou falar aqui da locação temporada. Diferente da locação residencial, que o período tem que ser de 36 meses, né? A locação por temporada pode ser por qualquer tempo. A lei não estipula. Por isso que você vai para a casa de praia e aluga lá por uma semana, por um mês, por 2 dias. Ok, sem problema nenhum. A locação residencial, o pagamento do aluguel é depois. Então eu moro e pago. A lei diz isso, não pode ser diferente. Se fizer, está contrário à lei. Então eu moro um mês e pago. Né? Moro e pago. A alocação por temporada eu posso pagar antecipadamente, a lei prevê. Então eu pago para ficar lá o final de semana. Tá? Isso tudo está previsto na lei. É muito importante essa lei, seja para o dia a dia, né, de quem vai advogar, ou seja para o dia a dia de concurso. Cai bastante. Finalmente, chegamos, né, à locação não residencial ou à locação empresarial ou comercial. O que eu quero destacar para você? Né? É a chamada ação renovatória. A ação renovatória tem tudo a ver com essa questão do ponto, né? Ou como eu disse aí no título do assunto, da garantia de inerência ao ponto. Ou seja, como é que eu garanto, né, para uma coisa inerente, uma coisa que está ligada no ponto? Como é que eu protejo o empresário em relação ao seu ponto? Como é que eu deixo o empresário ligado, né? Como é que eu garanto a ligação do empresário ao seu ponto? Essa é a discussão. Então, a lei garante, né, que o empresário possa ficar ligado àquele ponto que ele criou, né, por determinado período. O empresário, né, pode dar continuidade à sua atividade no mesmo local que ele se desenvolve a sua atividade por determinado período. É claro que isso tem requisitos, né? Não é aluguei o imóvel hoje, amanhã já estou ligado ao ponto e o locatário não pode me tirar. Não é isso. É claro que ele não pode me tirar por determinado período, porque existe de um lado a locação, né, o empresário, o ponto, mas existe de outro lado a propriedade privada, certo? E a propriedade privada também tem que ser preservada. Então, se é dono de um imóvel, você alugou para o empresário está lá há 10 anos. A lei garante a esse empresário a garantia de inerência ao ponto, ou seja, né, que o empresário fique ligado àquele ponto por determinado período. Mas é por determinado período, porque passado esse período, o ponto tem que ser devolvido para o dono do imóvel. Eu tenho que compatibilizar os dois institutos. O Instituto do Ponto Comercial com o Instituto da Propriedade. Regra geral, né, a propriedade é da pessoa e a pessoa aluga se ela quiser, renova se ela quiser, né? Regra geral. Excepcionalmente, a lei trouxe a possibilidade de um empresário continuar no ponto, ou seja, ficar ligado ao ponto, ainda que contra a vontade do dono do imóvel, do locador, obviamente por determinado período e, obviamente, cumprido alguns requisitos legais. Imagina só, você está lá 10 anos no mesmo local, desenvolvendo a sua atividade, então todo mundo sabe que a sua loja é ali, que o seu restaurante é ali, né? No bairro todo mundo conhece, você é indicado. Aí de uma hora para outra, você vai renovar o seu aluguel, né? O seu contrato de locação, e o dono fala assim, não quero mais que você fique aqui, né? Não quero mais renovar, né? Perdi a vontade de renovar. Por porta-razão, né? Ele não quer mais renovar. Ele pode fazer isso, né? A lei acha que isso é desarrazoável. A lei acha que não. A lei te dá o direito a esse empresário que ele fique no imóvel, né, ou dê continuidade à sua atividade por determinado período, né, até para que ele possa procurar um local, né, até para que ele possa avisar os seus clientes que está mudando, não é isso? Então, ok, você não quer renovar? Eu vou até o judiciário exigir minha garantia de direito ao ponto, minha garantia de inerência ao ponto. Né? Eu vou entrar com uma ação chamada de ação renovatória, que vai me dar direito a ficar no imóvel por mais outro período de locação, ok? Caso mesmo o locador não queira, né? Mesmo contra a vontade do locador, tá? Então, essa ação, né, chamada de ação renovatória, serve, né,
Para quê? Para que o empresário que está em um determinado ponto, por determinado período, que a gente vai ver agora, possa exigir em juízo, ele tem direito a ficar no imóvel por mais um determinado período, né, em razão dele ter construído naquele local um chamado, né, ponto. Tá? O que diz a lei? Né? A lei vai trazer vários requisitos que devem ser observados. Certo? Artigo 51. Vou colocar para você. Nas locações destinadas ao comércio, ou seja, tem isso para residencial? Não. Tem isso para temporada? Não. Só tem isso para comércio. Por quê? Porque o comércio é onde você cria o ponto. Lembra que as pessoas vão lá para poder comprar o seu produto ou o seu serviço. Então é bem específico. O locatário, né, aquele que alugou o imóvel, terá direito à renovação do contrato por igual período, desde que cumulativamente. Então vamos lá, eu fiz um contrato de aluguel de 10 anos. Não consegui renovar amigavelmente lá com o dono do imóvel, com o locador. Cumpridos os outros requisitos que a gente vai ver agora, eu posso pedir a renovação por quanto tempo? Por mais 10 anos. Fiz um contrato de 5 anos. Cumpridos os outros requisitos, eu posso pedir a renovação por mais 5 anos. Tem um contrato de 1 ano. Cumpridos os outros requisitos que a gente vai ver, eu tenho que renovar por mais 1 ano. Então, por quanto tempo eu continuo no ponto, né? Ainda que contra a vontade do locador, dando continuidade à minha atividade, né, desde que eu cumpra os requisitos legais, por mais um contrato. Então, vou olhar qual é o contrato que está em vigor e vou pedir a prorrogação desse contrato por igual período. Certo? Vamos chegar lá. Quais são os requisitos para que o empresário, locatário, né, que exerce essa atividade num ponto em que está alugado, né, possa ter direito a mover uma ação renovatória? Primeiro requisito: o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito. Tá? Então, o primeiro requisito é contrato escrito. Hoje isso parece muito óbvio, né? Todo mundo tem aluguel um contrato escrito. Mas isso não era assim. Antigamente as coisas aconteciam muito de forma o quê? Verbal. Né? Até hoje. Meu pai tem um imóvel alugado lá, kitnet, é alugado verbalmente. Né? Tudo bem que kitnet é residencial, tudo bem que kitnet não aplica essa proteção, mas aqueles comércios menores, mais antigos, eram feitos por escrito. Ou às vezes o cara faz um contrato, né, escrito no início e depois fica renovando, né, sem ter contrato. Porque assim, uma coisa é o contrato prever a renovação automática, ou seja, aquele contrato permanece em vigor. Outra coisa é o contrato que é feito lá por determinado período e não tem hipótese de prorrogação automática. Ou seja, acabou aquele contrato, acabou o contrato escrito. O outro que se prossegue é verbal, nos mesmos termos do contrato escrito. Então, muito cuidado, né? Contrato escrito é um requisito. Para quê? Para poder provar o tempo, para poder provar os requisitos que a gente vai ver lá. Então, o primeiro requisito é contrato escrito. E o segundo requisito também é contrato por prazo determinado. O que é um contrato por prazo determinado? Um contrato que tem início e fim. Contrato que começa hoje, termina daqui a 1 ano, termina daqui a 5 anos, termina daqui a 10 anos. Isso é contrato por prazo determinado, contrato que tem início e fim. O que acontece muito, né? O contrato por prazo indeterminado, ou seja, eu contratei hoje, né, mas eu não tenho prazo para entregar. Normalmente, o contrato ele inicia por prazo determinado, por 1 ano. E depois ele se prorroga sem prazo indeterminado. Então, imagina, aluguel de locação residencial, que é mais comum para você entender. Você alugou por 30 meses, lá por 36 meses. Acabou aquele prazo de 36 meses. Você não renovou e não há previsão no contrato de renovação automática. O que acontece? O contrato que era escrito passa a ser verbal e o contrato que era por prazo determinado passa a ser por prazo indeterminado. Ok? A mesma coisa pode acontecer num contrato comercial? Pode. Né? Dificilmente um contrato comercial vai iniciar por prazo indeterminado. Né?
Normalmente ele inicia por prazo determinado e depois transforma-se em prazo indeterminado. Então eu não tenho direito à renovatória se o contrato estiver por prazo indeterminado. Em outras palavras, eu tenho que estar sempre renovando os meus contratos, né, de forma escrita por prazo determinado para ter direito à ação renovatória. Tá? Segundo requisito. O ponto não é as pessoas, os seus clientes saberem que você desenvolve ali uma atividade. Então eu tenho que estar ali a determinado período. Né? A lei vai presumir que o período necessário, né, para você ter formado ali um ponto é de 5 anos. Então eu tenho que ter, né, com a soma dos meus contratos, ou um contrato só, não importa, né? No mínimo 5 anos. Então estou lá 5 anos, um contrato só de 5 anos. Ou estou lá um ano, renovei por mais um ano, renovei por mais um ano, renovei por mais um ano, formei 5. Ou renovei por 3 e mais 3 por mês, mais que 5, né? 6. Ou 10 de uma vez só, não importa. A lei presume que eu tenho que estar naquele imóvel, né? Naquele ponto, por pelo menos 5 anos, né, um contrato só, né, ou soma de diversos contratos, e o terceiro requisito, né, 3 anos na mesma atividade. Aluguei, era um restaurante, depois mudei para uma loja, agora mudei para uma padaria, agora fiz uma loja de computadores, né, mudei todas as atividades. Há que se falar em preservação de ponto? Não, por quê? Porque os clientes foram mudando. O ponto só acontece, né, ou só é preservado quando estou na mesma atividade. Então, inciso 3, o locatário esteja explorando o seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo ininterrupto de 3 anos. Então, eu tenho que ter, no mínimo, 5 anos de contrato, né, ou contratos, né, somados, e eu tenho que ter, no mínimo, 3 anos de atividade. Então, para que uma empresa, né, ou um empresário possa exercer o seu direito à inerência ao ponto, né, ou seja, exigir do locador que ele fique no imóvel por mais um contrato, né, ou seja, o último contrato que ele assinou. Se foi vários de um, mais um. Se foi um de 5, mais 5. Se foi um de 10, mais 10, por exemplo. Que exigir que ele fique mais um tempo, que ele tem que cumprir, né, esses requisitos. Ele tem que ter tido o contrato escrito, contrato por prazo determinado, período mínimo de contrato ou contratos de 5 anos e 3 anos na última atividade. Se eu tiver todos esses requisitos, né, o que eu faço? Eu falo assim, ó, locador, eu quero alugar, eu quero renovar o meu imóvel, né, o meu contrato de aluguel. Aí ele fala, não vou alugar. Aí o que você tem que fazer? Você tem que entrar na justiça, né, mover uma ação chamada de ação renovatória. Nessa ação, o juiz vai, né, deferir o seu direito de renovar o imóvel e vai permitir que você fique lá por mais um contrato, ok? Você vai oferecer um valor de aluguel. Ah, meu aluguel era R$1.000, agora eu acho que é razoável ter um aumento de 10%, sei lá, por exemplo, 10% foi a inflação do período, e agora eu quero pagar 1.100. Você deposita em juízo essa quantia, né, que você entende devida, 1.100, por exemplo. Se o locador concordar, ok, né, não vai ter discussão a respeito do valor e sim só do seu direito de ficar no imóvel. Se o locador não concordar, o juiz vai fazer uma perícia, né, vai nomear um técnico para ir lá avaliar quanto deveria ser a nova locação do imóvel. Porque uma coisa é você ter direito a permanecer no imóvel por determinado período em razão da sua garantia de direito a ponto. Outra coisa é o valor do aluguel que vai ser pago nesse novo período. Você não tem direito a ficar pagando o mesmo valor. Pode ser que o valor do lugar tenha valorizado. Normalmente isso é que acontece, né? Por que o dono não quer te alugar de novo? Porque você não quer pagar o mesmo valor. Ah, o valor é 1.000, você quer continuar pagando 1.000, ou pagar 1.100, ele quer alugar por 2.000. Aí vocês não entram em consenso. Mas você quer continuar no imóvel. Só que ele não quer te alugar porque ele não quer dar aquele preço. Aí o que você faz? Você entra com uma ação renovatória para exigir a manutenção do ponto num preço justo, né? No preço razoável. Isso é muito comum. Ou às vezes acontece também, né? O locador não quer alugar porque ele quer usar o imóvel, porque ele viu que você já. Né, aí tem a má fé, né? Ou a maldade, né? Ele viu que você formou uma clientela, ele quer tomar a clientela de você. Se você fez tudo direitinho, se você alugou o contrato por prazo determinado, superior a 5 anos, está há 3 anos na mesma atividade, contrato escrito,
ele não vai conseguir fazer isso. Isso é muito triste, sabe por quê? Porque no caso concreto, o que acontece muito? Um pequeno empresário, ele trabalhou a vida toda numa empresa, né, ou muitos anos, pegou lá o seu FGTS, o Fundo de Garantia, sua rescisão, aí ele vai lá e aluga um local para poder montar o seu negócio. É o dinheiro que ele tem. Se der errado, fudeu, vou estar sem empregado de novo. Né? Não que seja ruim, mas né, não é isso que ele quer. E ele pega todo aquele dinheiro que ele juntou lá, 100 mil, 200 mil, e monta uma loja, monta um negócio. Só que ele não toma cuidado com isso, né? Ele não tem conhecimento disso. Aí, o que ele faz? Né? Vou alugar o imóvel. Né? Se você for locador, quanto tempo você vai querer alugar o imóvel? Provavelmente você vai querer alugar por menos de 5 anos. Por quê? Porque você não quer estar sujeito à renovação à vontade do locatário. Aí você vai querer alugar, o locador vai querer alugar por 2, por 1 ano, né? Mas para o locatário, é bom alugar por 2, por 1 ano? Não é bom. Por quê? Porque ele investiu todo o dinheiro que ele tem lá. Ele rala no início, não é isso? Que é a pior parte de qualquer negócio, não é isso? Você vai formar sua clientela, formar seu ponto. Você está lá 2 anos, o negócio está bombando. Aí agora que você começou a ganhar dinheiro. Aí adivinha, acabou seu contrato. Tem direito à renovação? Não, só fez por 2 anos. Né? A renovatória? Não. E aí o que você tem que fazer? Você tem que se sujeitar, né, à vontade do locador, que aí é a vontade das partes. O locador quer alugar, mas o locatário não quer, ou o locador quer alugar, só que ele quer continuar pagando R$ 1.000. O locador quer 2, e aí? A lei pode fazer alguma coisa? Não. Então, sugestão que eu dou para todos os meus clientes: vá alugar um imóvel comercial, aluga por 5 anos, porque, né, assim, teoricamente você sempre aluga para o negócio dar certo. Professor, mas se der errado eu vou ter que pagar uma multa maior. Vou. Mas se der errado, filho, você já está fudido, já perdeu todo o seu dinheiro, então, assim, minha sugestão é essa. Né, aluga por 5 anos para manter a garantia do direito ao ponto. Tá? Tem várias questões aqui, né, que tem que ser analisadas também, mas o mais importante é isso. O que também cai em prova, e o que acontece muito na prática também, que a gente não pode deixar de falar, é um momento em que essa ação tem que ser pleiteada. Assim, a lei fez uma coisa, eu até entendo, existe um racional por trás disso, existe um critério pensado pelo legislador, mas eu acho que foi foda. Por quê? Na prática acontece. Na prática, você está lá com a sua loja alugada. O aluguel vence em dezembro. Imagina que o aluguel vence em 31 de dezembro. Você vai se preocupar em janeiro de renovar o aluguel? Imagina o brasileiro, né? Deixa tudo para uma hora. Você vai se preocupar em fevereiro de renovar o aluguel? Março, maio? Dificilmente. Quando tu vai lembrar que tem que renovar o aluguel? Em dezembro. Isso quando você não deixa passar da data para poder querer renovar. É muito comum um brasileiro deixar para a última hora, né? Ou para cima da hora para fazer as coisas. Só que a lei não trabalha dessa forma. A lei pensa assim: se você quiser renovar, você tem que se antecipar ao problema. Então, se o seu contrato vai vencer em dia 31 de dezembro, você tem que entrar com a ação renovatória entre 1º de janeiro e 30 de julho. Né? Ou seja, nos 6 meses antes, né? ou seja, melhor dizendo, entre 1 ano e 6 meses antes do término da locação. Qual foi o raciocínio por trás disso do legislador? Eu tenho que entrar com a ação antes, para quê? Para dar tempo desse locador ser citado e eles já resolverem fazer um acordo, né? Ou já resolverem homologar o acordo. Então, de novo, para que o exercício do direito de renovatória, né, aconteça, ele tem que ser movido previamente. Previamente quanto? Né? 1 ano antes do término do contrato renovar e 6 meses. Então, no meu exemplo, se o contrato venceria em dezembro, eu tenho que mover entre janeiro e julho. Se eu entrar depois, né, perdi. Né? Meu direito decai. Lembra? Decadência é a perda do direito, né, em razão, né, de eu não exercer em determinado período. Né? A decadência é a perda dos direitos potestativos. Só cabe a você, locatário, entrar com essa ação. É seu direito potestativo. Se você não quiser não mover, você perdeu em razão da inércia, né? Decaiu o seu direito. Tá? Isso é muito cruel. Por quê? Porque na prática os locatários são leigos, né? Não conhecem o instituto e só vão procurar o advogado quando, né, tá uma semana antes de vencer a locação e o locador não quer alugar mais.
Né? Na prática, se você for leigo locatário, o locador vai ficar te enrolando, não é isso? Ó, vamos renovar o aluguel. Aí você fala, tá muito longe ainda, espera mais um pouco, espera mais um pouco. Ele vai ficar te enrolando para quê? Para acabar esse período e depois aí ele aluga, se ele quiser, e pelo preço que ele quiser. Certo? O seu direito de renovatória, ele existe, mas ele só existe dentro desse lapso temporal, 1 ano e 6 meses antes do término da locação. Então, o que você tem que fazer enquanto locador? Deu 1 ano, né? Primeiro dia que faltou 1 ano, você já manda uma notificação para o cara, ó, quero renovar e estou disposto a pagar X por mais tanto tempo. Tá de acordo? Se ele não falou nada ou não assinaram um novo contrato, entra com a ação, certo? Sob pena de perder o direito por decadência, conforme está previsto aí no parágrafo 5º do artigo 51 da Lei 8.245 de 91, que é a Lei de Locações. Olha o que diz o parágrafo 5º. Do direito à renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de 1 ano, no máximo, e até 6 meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo de contrato em vigor. Então, o último contrato em vigor, né, acabava em dezembro, você tem que entrar entre janeiro e junho. Passou, decaiu o direito. Né? É decadência aqui, certo? Então, isso aqui cai em prova, isso aqui é muito triste na realidade. Já tive casos de pessoas indo no escritório, né, querendo renovar o aluguel, e aí eu falo assim, agora você tem que, se você quiser, você tem que se sujeitar às regras do locador, porque o seu direito de renovação já decaiu. Tá, isso aqui é importante. Alguma dúvida?